Bom dia. Bom dia, tudo bem? Graça e paz. Israel falou para mim, você vai usar esse microfone? Eu falei, não precisa não, o outro é melhor. Aí eu acho que foi Deus que falou para mim, né? Falou, cara, usa, porque às vezes sua mão pode ficar tremendo, vai dar uma goela, né? Todo mundo vai ver. Eu falei, vou usar. Tudo bem, meus irmãos? Eu quero aqui compartilhar algo com você que Deus tem ardido no meu coração, sabe? Há pelo menos 7 anos. E eu quero repartir isso com você. Mas antes, eu quero ler um texto para a gente orar. De 2 Coríntios 10, 4 e 5. O texto diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das... O que, gente? Está aqui na tela, não? Eu vi ele aqui embaixo e pensei que estava ali em cima. Das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu não sei se eu acredito que você deva conseguir enxergar, mas sempre quando se trata de princípios bíblicos, de verdades bíblicas, de algo que Deus já determinou no céu, há uma batalha, certo, gente? É isso que esse texto está falando? Há uma guerra para que todo conhecimento de Deus, para que todo princípio de Deus, ele se levanta contra o conhecimento de Deus. E eu quero orar com você agora para que nessa manhã nós usemos as nossas armas espirituais. Deus nos deu armas espirituais. Deus nos deu jejum, oração, a palavra. Deus nos deu o princípio da honra, tudo isso. São armas espirituais que nos dão legalidade para destruir todo o impedimento das trevas quanto aos princípios e aos conceitos de Deus. Eu queria pedir para o Moisés orar. Tem como, Zé, um microfone para o Moisés? Ajuda nós aí, Manão, por favor. Ajuda a gente. O nós é brincadeira, tá, gente? É que eu sou corintiano e eu gosto de falar só para brincar. Aleluia. Deus Espírito Santo, Tu és o que sopra, Tu és o que ordena, Tu és o que manda. E em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, nós temos estas armas produzidas pelo Espírito em nós, que é a espada do Espírito, para declarar nesta manhã que todas as mentes que estão aprisionadas pelo engano, pela sutileza, pelos rudimentos do mundo, em nome do Senhor Jesus, levamos estas mentes cativas a Cristo para o conhecimento da glória do Filho de Deus. Repreendemos as tuas obras, espírito de mentira, de engano. Declaramos quebrado todas as fortalezas. Declaramos aniquilado todos os pensamentos contrários à sã doutrina. Repreendemos a ação do inferno. Destruímos as fortalezas em nome do Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus mesmo disse, amarramos o violento, amarramos aquele que é enganador. Em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos nesta manhã, Senhor, que toda mente que foi seduzida pelo engano seja destruída, estes enganos, estas mentes cativas sejam libertas, no nome de Jesus. Repreendemos as obras do diabo, repreendemos ações do inferno, repreendemos espírito de mentira e de engano, para que a Tua palavra, ó Pai, flua. Ó Espírito Santo, entregamos em Tuas mãos o agir, o querer e o efetuar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Está no ponto aí, mano? O slide? Deixa eu ver. Contei com a ajuda de uma amiga minha para fazer isso, cara, porque eu sou péssimo em PowerPoint, acredita? Mas eu achei interessante assim, porque dá para a gente acompanhar junto. E eu quero falar sobre isso. Uma mente de escravo nos impede de alcançarmos o nosso destino em Deus. Você sabia que Deus planejou um destino para você? Cara, Deus ele é perfeito.
Você lê a Bíblia de ponta a ponta, você vê homens que foram criados por Deus, com qualidades dadas por Deus, para destinos extraordinários. Deus criou você para um destino extraordinário. E é sobre isso que eu quero falar. Próximo, pode passar aí. Eu tenho feito essa pergunta para mim há algum tempo, gente. Você está satisfeito com a sua vida no Evangelho? Sinceramente, sem religiosidade, sabe? Porque na maioria dos meios gospel, hoje, o cristianismo ele não passa de uma filosofia, certo, gente? Ideias boas, ideias bonitas. Mas como Paulo disse, eu não vim ir ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do quê? Vocês lembram? De espírito e poder. E o Evangelho não é uma filosofia de sabedoria humana. E por que nós não vemos o que Jesus falou? Obras maiores farão. Já se fez essa pergunta? Eu sou apaixonado, irmãos, pela história da igreja. Eu quero contar um testemunho antes, que você vai entender do que eu estou falando. Um belo dia, no ano de 2004, o ano que eu me converti. Não tinha tido nenhuma reforma ainda, eu estava na porta da igreja. Eu e mais alguns amigos, que hoje são todos casados já, graças a Deus. E passou uma moça, vinha uma moça atravessando a rua com o pai dela, sabe? E a moça esqueci o nome, muleta. Usava muleta, tinha as pernas presas por um aparelho para que não dobrasse. Ela tinha uma doença degenerativa. E aquilo partiu meu coração, sabe, gente? Eu olhei aquilo. Sabe coisa de recém-convertido? Que lê Jesus falando, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? E acredita naquilo? E aí eu olhei para aquele meu amigo, que era um cara que me influenciava muito, um cara mais maduro, um cara mais experiente. E eu falei, cara, olha isso. E aí, quando eu falei isso para ele, sabe o que aconteceu? A moça caiu, cara, no meio da rua. Aí o pai acudiu, levantou, e aquilo partiu meu coração, sabe? Eu tenho certeza que eu fui movido de íntima compaixão naquele momento. Sabe o que Jesus sentia pelas pessoas? Íntima compaixão. E aí eu compartilhei com aquele amigo meu. Eu falei, cara, olha isso, cara. Meu, quando a gente vai se levantar, eu falei para ele, eu sonho com um dia que eu vou me levantar em poder e autoridade, vou lá naquela menina e vou falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe qual a resposta que eu ouvi? Eu estava com o coração borbulhando, gente, sabe? Sabe o que ele falou para mim? Calma, cara, você é novo na fé. Você é novo na fé, cara. Você é um menino na fé ainda. Você ainda tem muita coisa que aprender no Evangelho. E você vai aprender que esses milagres e essas maravilhas não são para hoje. Eram nos tempos de Jesus, quando ele precisava fazer para escrever a Bíblia. Imagina como eu fiquei, gente. Cara, o coração borbulhando Foi o primeiro contraste da minha vida, assim, cristã, sabe? De você ver alguém abertamente declarando, cara, o que Jesus falou é mentira, tá? Não é para toda a igreja. Isso mexe com você, irmão? Quando você vê, como eu falava com Moisés ontem, né, Moisés? Quando você vê a injustiça prevalecendo, o que você sente? Quando você vê a impiedade reinando, o que você sente? E aí, a partir de então, continuei a vida cristã, orando, buscando a Deus. Graças a Deus, no começo da minha conversão, eu caminhava muito perto do Gleison e a gente era muito intenso, orava muito junto, sabe? Direto, horas e horas e horas. E aí eu comecei a fazer essas perguntas para mim. Cara, eu não estou satisfeito com o Evangelho que eu vivo, cara. Cadê o poder? Aí eu comecei a comparar a minha vida com a vida de Paulo, de Pedro, porque esses caras são o nosso modelo, certo, gente? Jesus é o nosso modelo. E aí eu comecei a entrar em várias questões, que a gente vai compartilhar agora, que tem tudo a ver com uma mente de escravo, que nos aprisiona, que nos impede de viver o destino fantástico que Deus tem para a gente. E aí eu comecei Foi Deus, cara, porque ninguém me falava desses caras. Eu comecei a ler coisas sobre os avivalistas do passado. Já ouviram falar? John Lake, Smith Wigglesworth. Esses caras que literalmente viraram o mundo de cabeça para baixo.
Evan Roberts, o cara do avivamento do País de Gales lá. Estou louco para ir ver a peça que o Ademar de Campos está ministrando, né, da Rua Azusa Flavel. Mas ela começou lá no País de Gales, cara, com um homem e 6 jovens que decidiram orar e buscar a Deus, para ver a mão de Deus vir sobre o País de Gales. E aconteceu um avivamento que espalhou pelo mundo inteiro, cara. Pra você ter ideia, em Gales 10 mil pessoas se converteram em 3 semanas, cara. Tem noção do que é isso? E outras histórias fantásticas de homens que literalmente viveram como os apóstolos viveram. E isso foi há uns 7 anos atrás, e eu falei, cara, é isso. É isso. Deus, por que o Senhor me fez nascer nesse tempo? Eu nasci no tempo errado. Né? Porque, cara, eu não vejo... A gente tem visto agora, né? Através da igreja que os nossos pastores estão lá, aqueles caras vivem isso. E a partir de então eu comecei, irmãos, a procurar tudo que aqueles homens faziam, eu queria fazer, cara. Se eles jejuavam uma semana, eu passei a jejuar uma semana. E aí você vê, como eu falei agora, existem fortalezas. E aí você compartilha com pessoas aquilo borbulhando no seu coração e o cara, para que isso? Sabe? Para que você vai jejuar 7 dias, bebendo água 5 dias? Por que você vai ficar o dia inteiro orando em línguas? Cara, não faz isso não. Por que você está fazendo isso? Há orgulho no seu coração, soberba no seu coração. Você parou de tocar, mano? Pode tocar. Estava da hora. É. Eu percebi agora, deve ter parado faz tempo, né? Próximo. A mentalidade de escravo tem impedido a igreja de viver como os discípulos viveram. E eu quero tratar aqui de 2 enganos. O primeiro é a falsa humildade e o segundo são as mentiras do diabo. Existem mais enganos? É claro que existe. Existe a culpa, existe a autocomiseração, existe o sentimento de insignificância, e existem tantos outros, mas eu quero me deter nesses 2. Próximo. Falsa humildade e as mentiras do diabo a nosso respeito. E eu quero pensar com você a história de Gideão, Juízes 6, do 11 ao 16. Quantos conhecem a história de Gideão? Quantos conhecem a história de Gideão? Deixa eu ver. Aí, melhorou. Quantos não entenderam o que eu falei? Aí todo mundo levantou a mão. Gideão 6, do 11 ao 16. Juízes. Gideão não tem livro, cara. Ó, a mão. Juízes 6, do 11 ao 16. A primeira vez que eu li esse texto foi num acampamento, gente. No quarto, fiquei chapando a tarde toda nesse texto. Nem quis ir jogar bola. E olha que deixar de jogar bola era difícil, viu, gente? Mas hoje está fácil deixar de jogar bola. Pesado. Juízes 6:11, diz assim, ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Para você entender a história, o que havia acontecido? Na época não haviam reis, Deus havia estabelecido um juiz para governar o povo. Não tinham reis ainda. Reis veio depois. Saul veio depois. E o que aconteceu? O povo pecou, cara. O povo se afastou de Deus, estabeleceu um altar para Baal e começou a adorar Baal. E com essa concessão que eles deram, permitiu com que os midianitas viessem sobre ele. Então, qual que era o contexto aqui? Eles moravam em cavernas. Eles tinham suas plantações em cavernas ou em valas. Eles cavavam valas e faziam as plantações em valas. Por quê? Quando os midianitas viam a plantação do povo, eles vinham correndo e destruíam aquela plantação, para que eles não prosperassem. Mais ou menos igual o Rick falou aqui no encontrão para a gente, sobre as armas de guerra. Esse era o contexto. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Como que o anjo chamou ele, gente? Varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: o que, gente? Vamos ler juntos lá? Vai.
porventura não te enviei eu? O que Deus fala para ele? É verdade. Deus fala para ele, vai nessa tua força. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Conhecem a conclusão do texto que aconteceu? Gideão foi com 300 homens, cara, contra milhares. E ele venceu a batalha com 300 homens. Dá para voltar lá para o slide? Por favor. Isso, próximo, depois desse. Versículo 12. Como Deus via Gideão? Como que Deus via Gideão, gente? Varão valoroso, homem de guerra, poderoso. Mas Gideão era esse cara? Claro que não. Na prática, Gideão era esse cara? Ainda não. Por quê? Porque ele era um cara que malhava trigo, cara. O povo estava subjugado, estava preso. Havia uma fortaleza que impedia aquele povo de avançar. Mas dentro dele havia um ouro. Dentro dele havia ouro. E o versículo 13, ele era um cara corajoso. O que você acha? Ele era um cara corajoso? Todos os outros caras da Bíblia, quando o anjo do Senhor aparece, o que eles faziam, gente? Prostravam com o rosto em terra, não era? Ficavam morrendo de medo. O que Gideão faz? O Senhor? Se é o Senhor e o Senhor está conosco, por que o nosso povo sofre? Cara, tem que ter muita coragem para falar isso para o anjo do Senhor, cara. Tem que ser um cara corajoso para falar isso para o anjo do Senhor. E ele ainda fala mais. Se o Senhor é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que nossos pais contam, que era o Deus que abriu o Mar Vermelho, destruiu todo mundo, mandou as pragas, por que a gente está sofrendo desse jeito, cara? Cadê as tuas maravilhas no nosso tempo? Tem que ter coragem, né, mano? Eu acredito que Gideão era um cara corajoso, mas ele não sabia disso. Ele não sabia que ele era um varão valoroso, e ele não sabia que ele era um homem corajoso. Mas Deus, quando criou Gideão, Deus criou Gideão com essas qualidades. Quem que fez Gideão um cara corajoso? Deus. Quem que fez Gideão um cara valente? Deus. Quem criou você? Com habilidades, com qualidades. Sabia que você tem qualidade? Você tem qualidades, cara, que outras pessoas não têm. Isso te faz melhor que outras pessoas? Claro que não. Deus fez isso para que nós, como igreja, funcionemos como um corpo, usando as nossas qualidades e nos ajudando uns aos outros. E o versículo 14, de quem era a força? O que Deus fala para ele? Vai nessa tua força. Mas que força, cara? O cara era um malhador de trigo. Que força que ele tinha? Deus o havia criado com força. E era na força dele que o povo de Israel seria libertado dos midianitas. Como foi? E a gente tem uma mente escrava e a falsa humildade de nos menosprezarmos. Não sei você, cara. Mas eu, quando o Nadinho me chamou a primeira vez para ministrar aqui, sabe o que eu falei para ele? Eu falei, mas eu? Eu? Ele, ué, por que não você? O Fábio falou comigo antes do acampamento, falou, mano, o que você vai fazer domingo? Estou pensando em você ministrar domingo de manhã. Eu falei, graças a Deus, Deus me livrou, cara, que eu tenho acampamento. Aí o Fábio, um pai amoroso, sabe o que ele falou para mim? Cara, Deus te livrou, né, cara? Deus te livrou de trazer libertação para várias pessoas. Deus te livrou de poder mudar a história da vida de uma pessoa em um culto. Cara, que Deus é esse, né? Imagina onde minha cara foi. Falei, tá bom. Não sabe brincar, não brinca, cara. Deixa quieto. Não precisa bater com tanta força. Mas ele falou tão cheio de amor. Eu falei, tá bom, cara. Deixa quieto. E ele continuou falando mais algumas coisas, mas deixa quieto. Vou me guardar disso, de passar vergonha. E ele se via como? Versículo 15. Olha como ele se via. Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que o milheiro é o mais pobre. Eis que eu sou o mais pobre de Manassés. E eu, a menor casa do meu pai. Você percebe como ele se via? Ele era um cara valente, ele era um cara corajoso e ele era um cara forte.
Deus o havia criado com essas 3 qualidades. Qualidades de um libertador. Quais qualidades Deus plantou em você? Com certeza Deus plantou qualidades em você. Mas a mente de escravo nos impede de olhar para essas qualidades. E o versículo 16, Deus vai com ele. Deus é tão misericordioso, né? Deus fala, vai nessa tua força, e eu irei com você. O que a gente faz? Deus, vai que eu te acompanho, não é assim? Só que Deus é um Deus que trabalha em conjunto com o homem. Se você olhar a história da Bíblia inteira, Deus sempre vem levantando homens atrás de homens, para seus propósitos gloriosos. E é isso que Ele tem para fazer nas nossas vidas. O problema de Gideão não era com os seus inimigos, mas com a sua história. Você percebeu que Gideão em momento algum falou dos midianitas, gente? Vocês perceberam? Em momento algum ele falou, como os espias lá de Josué, em momento algum ele falou, cara, esses caras são fortes, esses caras são grandes, nós não poderemos contra eles. Em momento algum ele falou isso. O problema de Gideão era como ele se via. Quem eu sou. E como é a sua história? Próximo. O que afligia Gideão era a pobreza, ter que viver escondido, com a tensão de a qualquer momento perder tudo. E o que te aflige? Pobreza, abuso, maus tratos, rejeição, bullying, mágoa, culpa, pecado. O que te aflige? Qual é a sua história? Eu venho de uma história, irmãos, que até os meus 10 anos eu tinha bastante coisa. Meu pai era um cara que era encarregado de uma empresa, uma transportadora, e ele tinha um certo recurso. Até falo para a Vanessa, tinha apartamento aqui pertinho, cara. Perdeu tudo. Era para ser meu, né? Perdeu tudo. E eu tinha, até os 10 anos, eu tinha tudo, tênis, videogame, o que eu pedia para ele, ele me dava. E aí ele separou da minha mãe e sumiu. E aí qual virou a minha história? O pai faliu e a minha história virou o quê? Mais ou menos como essa de Gideão, cara. Muito parecida. Falta de recurso, envolvimento com drogas, envolvimento com o que não presta. E aquilo, a nossa história, não que o nosso passado não determine o nosso futuro, certo, gente? O que determina o meu futuro é o meu presente, cara. É o meu presente, a gente vai ver isso mais para frente. Mas Satanás, o diabo tem usado a história do homem para fazê-lo acreditar que ele é o menor, que não há qualidade nele, para que ele nunca atinja o plano de Deus para a sua vida. Foi isso que o diabo fez com Gideão. Fico pensando que o diabo fazia com Gideão aquilo que ele faz com muitas, mas muitas pessoas hoje, cara, que não vivem como os apóstolos viveram porque eles acreditam que não há qualidade dentro deles, que não há virtude. Eles acreditam numa mente escrava, como eu, muitas vezes. Eu ficava onde aquele cara está ali. Vocês estão vendo ele lá sentado? Como você chama, mano? William. Eu ficava lá onde o William está sentado. Eu tornei um supervisor de área, e antigamente, na oração das 7, o Nadinho chamava os supervisores de área para ficarem aqui para orar. Lembram disso? Sabe onde eu ficava, cara? Lá no canto escondido onde o William está. O Fábio lembra, né? Porque eu falava, cara, eu não posso, cara, orar. Como é que eu vou orar, cara? Ficava escondido, com medo do Nadinho me chamar para orar. Mas era incrível, cara. Teve um mês que todo domingo eu ouvia, Osmar. Aí os caras, o pastor está te chamando. Aí eu tinha que sair lá do buraco para vir orar. Teve uns 4 ou 5 domingos que foi assim, sabe? E eu ficava ali, meu Deus, hoje não. Que ele não me chame hoje. Mentalidade de escravo, cara. E eu admiro o sol por isso. Se você chamar o sol para orar, sabe o que ele vai fazer? É agora, vamos, bora. Faca na caveira, né, sol? Deus falou comigo, é isso, ele sempre tem algo, cara. Você vai falar com ele, mano, Deus falou comigo. Isso é mentalidade de príncipe, cara. E a nossa história nos faz acreditar, como um filho que cresce sem o pai, como eu, saía com os amigos com os pais, sempre. E eu nunca saí com meu pai e minha mãe para viajar, ir no cinema, e comer um lanche, eu não tive essa realidade. Então o cara se torna um cara inseguro, cara. Um cara que nunca lidera, um cara que nunca governa. E Gideão era esse cara, e eu me identifico muito com Gideão por conta disso. Mas há uma inquietação no meu coração, cara. E aí o Espírito Santo me lembrou que alguns anos atrás eu fiz essa oração em casa,
Falei, Senhor, quando eu li esse texto, faz muito tempo, uns 6, 7 anos. Falei, Senhor, se o Senhor é o Deus dos apóstolos, cara, se Atos é verdade, se Jesus disse para impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, para expulsar demônios, para ressuscitar os mortos, para curar os leprosos, por que nós não vemos essas coisas hoje? Aonde está o Deus da Bíblia? Já fez essa pergunta? Eu acredito que nós precisamos fazer essa pergunta todos os dias, cara. Todos os dias. Porque nós somos chamados para reinar, para subjugar as trevas. E não é o que eu tenho visto muitas vezes, cara. A gente vai na célula, as pessoas têm medo que manifeste um demônio. Já viu isso? O demônio lá? Não, uma vez eu fui orar por um demônio. Abençoar o demônio. Fui repreender um demônio, gente. Não fui orar por ele. Ele estava com problemas de identidade, estava se vendo como um escravo. Aí eu fui dar uma animada nele. Eu fui repreender um demônio, cara. O demônio estava no braço da mulher e eu vendo aquela cena e as pessoas fazendo assim no capeta. Calma, vai passar, vai passar. Alisando, Fábio. Orando por ele, igual eu falei. Alisando o demônio, cara. O demônio fazendo aquela pessoa sofrer. Vocês não conhecem, por isso que eu posso falar. E aí aquilo me gerou uma indignação por dentro, sabe? E eu falei, posso orar? E a pessoa falou, não, calma, irmão. A outra pessoa está orando. E eu fiquei lá assim. Mas por dentro, cara, sabe? Eu sei que eu pulei aquela pessoa, aquela autoridade, coloquei a mão na pessoa e falei, eu te repreendo em nome de Jesus, pare agora, você está me ouvindo? A mulher fez, buf, a mulher, falei, né? Vocês não sabem quem é, fez buf. Aí saiu, pegou e colocou em outro lugar, eu falei, cara, essa é a autoridade que Deus nos deu autoridade. Acredita o que Jesus falou? O Pai me deu toda a autoridade. E a gente não vive nisso, por quê? Porque talvez olhe o demônio e fala, cara, eu tenho tanto BO, cara, que esse demônio vai revelar meus BOs aí para todo mundo. Por quê? Porque vive na mentalidade de escravo, de que está condenado. Porém, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Certo? É claro que eu não vou chegar lá, trair minha esposa, nunca fiz, graças a Deus, chegar lá e orar por um demônio, eu vou tomar um pau, certo, gente? Porque aconteceu em Atos. Mas Deus nos deu essa autoridade, a gente não exerce, por quê? Porque tem medo. Está preso a uma mentira. Está preso à mentira da história, está preso à mentira da culpa, está preso à mentira do pecado não confessado. Mas Deus não quer isso para a gente. Próximo, passar. A falsa humildade se tornou sinal de espiritualidade. Dizer não posso, não consigo, é tudo Ele. É claro que é tudo Ele. Disso nós todos sabemos. Porém, eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu vivi muitos anos nessa mentalidade de escrava. Ministrava, as pessoas falavam, nossa, glória a Deus, cara, Deus te usou. E eu falava, sabe o quê? Não, não fui eu não. Foi Deus. É verdade ou é mentira, gente? É verdade e é mentira, porque se eu me consagrei, busquei a Deus, orei, jejuei, tem a ver comigo, gente? Claro que tem. E qual o problema falar disso? A gente está preso à falsa humildade, eu preciso me desmerecer, sabe? Eu preciso viver falando para mim, eu sou podre, eu sou fraco, eu sou miserável. Aí eu vou, diante de uma situação como essa, de expulsar um demônio, como o quê? Como alguém miserável, como alguém que não tem autoridade, como alguém que não tem poder. Isso é mentira. Isso é mentira. O que Gideão tinha? Deus plantou em Gideão um homem valoroso, um homem corajoso e um homem que tinha força. E Deus plantou isso em você. Queria te lembrar disso. Você é alguém valoroso, um valente, um guerreiro, um homem ou uma mulher poderosa em Deus, chamado para coisas extraordinárias. Essa mentira tem mantido príncipes em prisões, com um ar de espiritualidade. Príncipes estão vendo as suas vidas passarem sem fazer algo significativo para implantar o reino de Deus. Se você olhar a Bíblia, de ponta a ponta, você vai ver Deus chamando homens e homens respondendo ao chamado de Deus. Há algo que me deixa angustiado. A graça, ela é maravilhosa, ela é poderosa, mas as pessoas só têm pregado sobre a graça
Aquele texto de Efésios, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não se pode comprar a salvação, certo? Mas reinar com Cristo tem um preço. Jesus Cristo pagou um preço? Olha na Bíblia. Gideão pagou um preço? O apóstolo Paulo pagou um preço? Pedro pagou um preço? E por que a gente, em vez de ter esses homens como exemplos, a gente tem exemplo o homem que falou comigo lá que aqueles sinais e maravilhas não são para hoje? Por quê? Por quê? Porque é cômodo. Por que é cômodo? Porque eu posso viver a minha vida inteira sem correr o risco de orar por alguém e aquele cara não ser curado, de repreender um demônio e aquele demônio não sair. Então eu evito de correr o risco por conta dos meus traumas, das minhas marcas, das mentiras do diabo, da falsa humildade, e assim eu aborto os sonhos gloriosos de Deus para a minha vida. Cara, seria a história desses caras, leiam, cara. Tem um livro fantástico chamado Generais de Deus. É demais. Tem um outro chamado 20 Homens que Incendiaram o Mundo. É demais. Eu amo ler sobre esses avivalistas. Porque eles olharam para a palavra e fizeram essa pergunta que eu acabei de fazer lá no começo. Você se sente assim, irmão? Seja sincero com você. Quando você olha para a vida de Paulo, você fala, minha vida é igual a de Paulo? Ou a de Pedro? Minha vida é igual a desse cara? O que você pensa? Ou tá bom como tá? Para mim não tá bom como tá. E em nome de Jesus eu vou pagar o preço que for necessário, porque eu quero estabelecer um reino. E o reino de Deus não consiste em palavras, não consiste em sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito Santo e de poder. E se não há demonstração de Espírito Santo e de poder, Flávio, o problema não está na palavra, o problema está aqui. Existe algo que eu ainda não entendi. Existe algo que eu ainda não fiz. Lembram dos discípulos? Foram expulsar o demônio e não saiu. Jesus falou o que para eles? Geração incrédula. Cara, até quando eu vou estar com vocês, cara? Existem castas que só saem com jejum e com oração. E Deus tem mexido comigo, sabe, gente? Lembra o barco, quando Jesus está no barco, e os discípulos estão no barco, e vem a tempestade, e Jesus está lá tirando uma soneca? Quantos lembram desse texto? Lembra? Eu não sei onde está, eu lembrei agora. Se eu for procurar, eu acho. Olha que interessante, Thalita. O que acontece ali? Os discípulos vão para Jesus e falam, mestre, salva a gente. Está vindo uma tempestade, a gente não sabe o que fazer. O que os discípulos fizeram, gente? Oraram, certo? Quando você passa por luto, o que você faz? Você ora. Senhor, ajuda a gente. Mas o que Jesus falou para eles? Geração de pequena fé. Até quando vocês vão estar comigo e não vão entender as coisas que eu digo? Ele levanta e repreende as ondas e o mar para. O que Jesus esperava deles, Poveda? Que eles fizessem aquilo. Que eles fossem. Eu vi o Cirilo fazer algo em Minas, cara, fantástico. Estava caindo uma chuva e a igreja dele é uma entrada assim que desce. E chamaram ele porque a água estava entrando e ia alagar lá dentro, né? Ia ter janta lá para o pessoal que veio lá de fora dos Estados Unidos. E aí diante da chuva, sabe o que aquele cara fez? Sabe o que ele fez, só? Ele parou e fez assim, ó. Parou na água e falou, nuvem, eu ordeno que não caia nenhuma gota, a não ser a que já saiu de você agora, em nome de Jesus. 30 segundos a chuva parou. E a gente vê essas coisas e fala, não, essas coisas são para o Cirilo. Mas não, essas coisas são para nós. É que o Cirilo descobriu que aquilo é para ele. E é isso que Deus tem para a gente. Gideão acreditou no anjo. Você tem acreditado no anjo que Deus te deu? Eu tenho acreditado no anjo que Deus me deu? Eu tenho acreditado no que a Bíblia diz que eu sou? Nós temos vivido como escravos? Poxa, não consigo. Poxa, não vai dar certo. Poxa, não sei fazer. Sabe? O Espírito está sobre nós. E ainda que nós não saibamos, o Espírito vai nos ensinar como fazer. Certo, Doug? Você foi criado para ser o quê? Glorioso. Fala para o irmão do seu lado aí. Você foi criado para ser glorioso. Você foi criado para ser extraordinário. Aí tem uns que faz assim, né? Crê em Deus Pai, está repreendido. Deus não dividirá a glória dele com ninguém. Não é isso? Próximo.
Você pode pensar que ele disse, a minha glória não darei a outro. Mas você não é o outro. Eu quero ler Isaías 48, 11. Olha que tremendo esse texto. Quero ler 2 versículos aqui que eu não coloquei aí. Deixa eu ver se é isso mesmo, eu anotei aqui. Isaías 48, 11, eu estou no 58. Por mim mesmo, por amor de mim, farei como seria... Ué, não é esse texto não, hein? Ah, é isso aí. Por amor de mim o farei. Como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outrem. Outras versões falam, a minha glória não darei a outros deuses. Pode voltar lá no slide. E olha só o que Isaías 61 fala. Texto muito conhecido de aniversário, né? Lembra-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha o que diz esse texto. Quem deve lembrar, gente? Quem deve levantar? Eu. Quem deve resplandecer? Eu. E a gente fica numa condição de escravo, sentado numa cadeira, falando, Senhor, resplandece, me faz resplandecer. Como Deus fala para Moisés, né? Moisés, para de clamar, cara, diga que o povo marche. Chegou o tempo de nós irmos. Porque as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Fala para o seu irmão, a glória do Senhor está sobre você. Sabe por quê que a glória do Senhor está sobre você? E eu quero pedir para colocar aí João 17, 22. Olha o que esse texto fala. E eu dei-lhes o que, gente? Que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. O que Jesus está falando nessa oração? Ele ora pelos discípulos, né? Pai, toda a glória que o Senhor me deu, eu dei a eles. Quando eu li esse texto, eu falei, não, peraí. A mesma glória que estava sobre Jesus Cristo, está sobre você. Isso te fascina? Cara, isso me deixa... A glória que estava sobre Jesus Cristo, que o Pai deu a Jesus. Jesus deu a nós. Simples assim. Simples assim. Por que não vemos o Deus de Israel operar as maravilhas de antes? Por que não vemos as obras maiores? Pergunta que eu fiz no começo, né? Você sabe por quê? E foi isso que Deus falou comigo. Eu falava com a Dani, que me ajudou a fazer esse slide, e eu compartilhava as coisas que eu via nos livros com ela, sabe? E a pergunta dela para mim foi, tá, mas por que as coisas hoje não acontecem assim? Aqui. Eu falei, é verdade. Aí fui para onde, irmãos? Para o Pai. Pai, por que não acontece, Pai? Sabe por quê? Porque estão faltando os gideões, que se levantem e falem, o Senhor não é o Deus de Atos dos Apóstolos? Eu quero ver isso aqui hoje, na minha célula. Eu não quero ver mais um demônio fazendo parte da minha célula. Sabe o que está acontecendo, gente? Existem demônios participando de células. Como eu estava numa célula um dia, e o cara pediu a palavra e falou assim, quero dizer aqui, que o diabo matou Jesus Cristo na cruz. Um demônio, cara. Para beber o sangue dele, falou algo do tipo. Um demônio numa célula, reinando. Eu pedi a palavra e falei, cara, você está completamente enganado. Quem matou Jesus na cruz foi Deus, para destruir todas as obras do diabo. Nós fomos chamados para reinar. Como eu li essa semana, né? A bola está com a gente, nós que estamos no ataque. São as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Não é as portas da igreja que vão prevalecer contra o inferno. Nós não estamos debaixo de ataques submissos, escondidos, preocupados com a falsa humildade, com as mentiras do diabo a nosso respeito, com a culpa. Não,
Não, não e não. Eu quero ler o outro texto, pode passar aí, mano, por favor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Você tem medo de falar desse texto? É o texto do sol, né? Eu amo esse texto e encontrei um cara que ama o texto, que tem o mesmo pensamento do texto que eu tenho. Esse texto não está falando de salvação, gente. Ele está falando de tomar o reino. Sabe? Tomar o reino. Há um preço a ser pago para se tomar um reino. Desde os dias de João Batista. Por quê? Como que João Batista viveu? Sabia que João Batista viveu 18 anos no deserto, orando, jejuando e comendo gafanhoto, para ver o reino vir? Para preparar o caminho para ele? E a graça, que é maravilhosa, que é poderosa, tem feito crentes preguiçosos ficar assentados numa cadeira, falando, venha o teu reino, venha a tua justiça sobre nós. Mas não se levantam e falam, Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou meter a cara na Bíblia, eu vou buscar a Deus, eu vou me ajuntar com os meus irmãos, em unidade com a igreja, em submissão, em honra às autoridades, mas eu não vou descansar até ver o reino vir. Isso é esse texto. Aqueles que usam de violência se apoderam dele. A morte de Jesus na cruz foi violenta, gente? O que você acha? É claro que foi. É claro que foi. Como Paulo diz, né? Eu esmurro meu corpo. Não está falando de coisas para a salvação. A salvação já está resolvida, certo, gente? É por graça, para que ninguém se glorie. Eu não estou me gloriando da graça. Não estou me gloriando da minha salvação, que eu fiz coisas para ser salvo. Mas para ver o reino vir, cara. Para ver o céu descer nessa terra. Eu preciso me colocar em risco. Eu li no livro do Bill Johnson, vou dizer essa semana, porque eu li alguns livros ao mesmo tempo, né? Nós sempre vamos concordar com Deus ou com o diabo. Sempre. Sempre vai ter alguém no seu ouvido. Por que você está jejuando? Por que você está orando? Por que você está fazendo tanto? Será que você não quer se aparecer? Você acredita que me falaram isso, gente? Você quer se aparecer? Eu falei, cara, se eu quero me aparecer, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Se eu estiver com esse desejo no meu coração de pagar o preço para ver o reino, de orar, de jejuar, de buscar a Deus, de perder noites de sono, me consagrando a Ele, se eu estiver com a intenção errada no meu coração, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar tão perto dele, que Ele vai mudar essa intenção no meu coração. Porque quando eu estou perto dele, eu me vejo como eu verdadeiramente sou. Eu falei, cara, eu não estou preocupado com isso. Eu quero, sabe o que eu quero? Ver o reino vir. Pá! O que é o reino vir? É você orar por um cara viciado em drogas e aquele cara ser totalmente curado e totalmente liberto daquilo. Totalmente. Totalmente. É você ver honra no nosso meio. Supervisores que honram seus áreas que honram seus distritos. Sabe, cultura do reino, como foi dito no nosso acampamento? Não sei se vocês receberam um vídeo que foi feito do acampamento. Aquele vídeo é muito louco, cara, que o Nadinho fala, né, só sobre a cultura do reino em todas as áreas. Porque a gente tem isso, né? Ou eu escolho poder de Deus para ver os demônios saírem, os enfermos serem curados, ou eu escolho honrar a minha liderança. Ou eu escolho amar os meus irmãos. Por quê? Porque a mentalidade de escravo faz a gente pensar que existem coisas melhores do que outras. Que existem, primeiro lugar, o Cirilo é o primeiro lugar. Depois vem o fulano, ciclano e beltrano. Não, esse irmão não é top. Não. O reino de Deus, o que Cristo conquistou para nós, é tudo. Eu não preciso escolher só. Eu vou pegar a honra aos meus irmãos, eu vou pegar o amor, eu vou pegar o poder, eu vou pegar a submissão. Eu vou pegar tudo. Tudo, 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 porque é tudo. É plenitude, não é parte. Se há parte, a mentalidade de escravo. Porque eu ainda estou, como o Fê falou hoje de manhã, eu ainda estou naquele pensamento de competição, sabe? De merecimento. E não é merecimento, não é competição. É o reino vir. Não sei se você já leu o Evangelho assim, mas leia. Leia o Evangelho sem a ótica da religião, sabe? Sem a teologia. Ah, Jesus fez isso porque naquele tempo... Blá, 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 blá. Leia o Evangelho como sendo o Evangelho. Jesus fazendo aquelas coisas como Ele fazendo aquelas coisas. E você vai perceber que Jesus era o melhor pastor,
o melhor missionário, o melhor profeta, o melhor mestre e o melhor apóstolo de todos os tempos. Porque Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Pode passar mais uma, por favor? Olha só esse texto. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, falando de Adão, certo? Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça. Olha a salvação. A graça não é só para a salvação. E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Fomos chamados para quê, gente? Reinar. E eu vivi anos da minha vida achando que o nosso reinado seria, sabe quando? Quando Jesus voltar. Mas é mentira, é o que está escrito. Reinarão ainda nessa vida, tem outras versões que falam. Deus nos chamou para reinar. Reinar sobre a pobreza. Não estou falando que você vai ganhar na Mega Sena e acabou a pobreza, não é isso, né? Mas Deus nos deu autoridade para reinar sobre a pobreza. E o que é reinar sobre a pobreza? É em meio a um ambiente de falta, aquilo não muda quem você é. Ainda em um ambiente de falta de recurso, de necessidade, seu coração queima por ele. Você não se sente, vou desviar. Está tão difícil, irmão. Está tão difícil. Não, você reina. Em meio à enfermidade, você reina. Aquela enfermidade não muda quem você é. Não muda o que sai da sua boca. E Romanos 5,17 diz, esse texto é Romanos 5,17. Como príncipes já estamos habilitados a reinar. Precisamos acreditar nessa verdade. Amém? Próximo. Minha esposa fala que eu falo muito amém. Esse é o primeiro de hoje. Hein? O que Jesus diz sobre nós, a igreja, olha só. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos o que, gente? Nós também nesse mundo. Você tem visto? Agora eu fico pensando, cara. Nós somos uma comunidade de 7 mil pessoas, Fábio, é isso aqui, Ermelino? Já pensou 7 mil Jesus Cristo? Iguais Ele, literalmente, não só na aparência, né? Mas na semelhança, nas características, no amor, no poder, no cuidado. O que vai ser de São Paulo, cara? O que vai ser de São Paulo? E o outro texto é 1 João 2,6, que diz assim, ó, aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Outra versão fala, quantos aqui afirmam que estão em Jesus Cristo? Deixa eu ver. Você está em Jesus Cristo. O que a Bíblia diz para você? Deve andar como ele andou. É uma sugestão? Claro que não. É uma ordem. E eu sou curioso e eu faço pergunta para a Bíblia. Sabe qual pergunta que eu fiz? Eu já entendi que eu tenho que andar como ele andou. Qual pergunta você faria para esse texto? Como ele andou? Atos 10, 38. Passa aí, mano, por favor. Essa é a pergunta. Como ele andou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Deus era com Gideão, Deus era com José, Deus era com Fábio, Deus é com Moisés, Deus é com Israel, Deus é com você e comigo. Como nós devemos andar? Olha que interessante esse texto. Deus ungiu Jesus de Nazaré. Ué, Jesus precisava de unção? Jesus, quando estava na terra, não era o Deus que estava na terra? Pensa você, gente. Se Jesus tivesse vindo a essa terra como Deus, literalmente, sem a necessidade de unção e de virtude, que é poder, ele seria um exemplo para a gente? Seria ou não? Não, porque ele é Deus. Eu não posso ser como Deus. Mas ele veio como homem. Para quê? Para nos mostrar que é possível. É possível andar como ele andou. Por que Deus não pede para a gente voar? Porque é impossível. Mas andar como ele andou é possível. E é por isso que ele pede, nos manda andarmos como ele andou. A questão é, nós precisamos dessa unção que Deus deu a Jesus de Nazaré. Espírito e poder. Para nós andarmos. Lembra que o Nadinho tem falado bastante aqui? Nós precisamos ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. Para sairmos e sermos as suas testemunhas. Com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem. E curando a quantos oprimidos, gente? Todos.
Existe doença e existe enfermidade. Existe algo que é do corpo físico. Mas existem enfermidades que são espirituais, que são demônios que estão lá. E é disso que ele está falando. Ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Leia os evangelhos, nessa ótica. Eu quero ser como Jesus. A gente canta tanto isso, né? Mas eu estou cansado de só cantar e não ver no meu trabalho essa realidade, sabe? Curando todos os oprimidos do diabo. E o oprimido do diabo não é só enfermo não, gente. É o cara que está com depressão, lá no seu trabalho, que vive chorando. É a mulher que foi traída pelo marido e acha que não tem valor, acha que a culpa é dela. É a menina que foi abusada pelo pai e acha que a culpa é dela, está numa prisão. É o enfermo que tem uma enfermidade. É o aleijado, é o cego, é o surdo, é o mudo, é o morto. Eu já fui em 2 velórios, irmãos. Teve um velório que eu fui, eu estava falando para o Flávio. Eu preparei até o que eu ia falar depois daquele morto ressuscitar, cara. Fiz no celular, falei, mano, será que é hoje, Deus? Aí fiquei lá do lado do morto, assim. E aí, pai, alguma palavra, alguma coisa? Não vou lá também se Deus não mandar, certo, gente? Mas eu estou disponível, cara. Se Deus falasse é hoje, me desse uma palavra de conhecimento, ou fé no coração daquelas pessoas para se levantarem e falar, olha por ele, eu creio que ele pode ser ressuscitado. Igual os pais daquela menina, lembra? Que Jesus orou, foram lá buscar ele. Os irmãos de Lázaro, as irmãs de Lázaro chamaram Jesus, vem cá, Jesus. Ou Jesus me dá o dom da fé, sabe o dom da fé que move montanhas? Falei, cara, a minha parte eu vou fazer, está preparado aqui o texto, muito louco o texto. Estou lá, não foi dessa vez. Poveda me convidou, quando ele, né, Poveda? Estou nessa, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu farei isso. E por que eu vou acreditar que eu não vou fazer? Você é muito espiritual, você quer ser o bonzão, você quer ser aquele cara espiritualzão. Para com esse engano, cara, de enterrar os sonhos dos seus irmãos. Cara, os caras vêm falar para mim, cara, eu pretendo orar em orar e jejuar 10 dias. Eu vou falar para ele, cara, é isso aí, vai nessa tua força. Toma alguns cuidados, mas você não acha que deveria orar 20, 40? Taca fogo, cara. E o último texto que eu quero ler para a gente orar, deixa eu ver se eu acho, né? Lucas 12, 49 e 50. Tal qual Ele é, somos nós nesse mundo. Olha o que Jesus disse. Vim lançar fogo sobre a terra. E que mais quero, se já está aceso? Eu li esse texto e falei, não acredito. Nosso ministério é de fogo. E o próximo? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. O que Jesus está falando? Eu vim para a terra, sabe para quê? Para salvar vocês. Mas sabe para que eu vim à terra? Para derramar fogo sobre a terra. E como eu desejo que ela esteja inflamada, incendiada, cheia de discípulos queimando, ardendo. Ele faz dos seus ministros o quê? Labaredas de fogo, aquela música que a gente canta, né? É um versículo bíblico. Eu vim trazer fogo sobre a terra, porém eu estou tão ansioso que isso aconteça, que eu me angustio porque eu tenho que ir para a cruz ainda para isso acontecer. E eu queria que fosse agora, 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 agora. E o Pai fala isso para a gente nessa manhã. Jesus já foi para a cruz. Já está consumado o batismo que ele precisava consumar. O fogo já está liberado. A questão é, se eu e você queremos esse fogo. É se eu e você acreditamos que esse fogo é para nós, é para hoje, é para esse tempo. Quero pedir para você fechar seus olhos.